Inicialmente, gostaria de agradecer a participação da nossa orientadora, Ayane Rodrigues, e também da nossa banca examinadora, a professora Giovana Paz e o professor José Júnior, que aceitaram participar desse momento especial. Meu nome é Bruna e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Particularidades da Doença de Alzheimer no Sexo Feminino, uma revisão integrativa. O nosso estudo foi desenvolvido na linha de pesquisa em saúde mulher e surgiu a partir da necessidade de compreender melhor o porquê da doença de Alzheimer acomete mulheres de forma tão expressiva, considerando não apenas uma maior expectativa de vida feminina, mas também fatores hormonais e genéticos, metabólicos e também psicossociais envolvidos nesse processo. A doença de Alzheimer ela representa atualmente um dos maiores desafios de saúde pública do mundo, sendo considerada a principal causa de demência responsável por aproximadamente 60 a 70% dos casos. Ela é considerada pelo comprometimento cognitivo progressivo, principalmente da memória, associado também a alterações da linguagem, do comportamento e também da capacidade funcional. E com a evolução da doença, ocorre então a perda progressiva da autonomia. E isso gera um grande impacto na qualidade do paciente, também para os familiares. Além disso, o envelhecimento populacional contribui diretamente para o aumento dos casos em todo o mundo, tornando essa condição cada vez mais relevante do ponto de vista clínico e social e também econômico. E durante muito tempo, acreditou que isso ocorria apenas porque as mulheres viviam mais. Porém, evidências recentes mostram que existem mecanismos biológicos específicos relacionados ao sexo feminino, o que vai contribuir com a maior vulnerabilidade. Nesse slide, nós trouxemos uma representação comparando um cérebro normal com o cérebro acometido com a doença de Alzheimer. No lado esquerdo, nós observamos um cérebro saudável, com a preservação do volume cerebral e também da manutenção das conexões neuronais. Já no lado direito, nós vemos um cérebro de Alzheimer representando aquela redução importante no volume cerebral, principalmente nas regiões relacionadas à memória, à cognição, como no hipocampo e no córtex cerebral. Essa atrofia ela ocorre devido à neurodegeneração progressiva, causada principalmente por dois mecanismos fisiopatológicos centrais, que é o acúmulo de placas beta-amiloide e a formação dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau hiperfosforilada. As placas beta-amiloides, elas se acumulam entre os neurônios, prejudicando ali a perda da sua função estrutural normal e formam emaranhados dentro desses neurônios. Isso gera um comprometimento do transporte intracelular, levando à morte celular. No contexto feminino, essa fisiopatologia ganha ainda mais importância, justamente porque o estrogênio exerce uma função neuroprotetora. Ele participa da modulação, da deposição da beta-amiloide, ele também faz uma hiperfosforilização da tau, e isso auxilia principalmente na plasticidade sináptica e na redução da neuroinflamação. Dessa forma, durante a menopausa, ocorre aquela queda importante do nível de estrogênio, e isso pode aumentar a vulnerabilidade neuronal e favorecer também a progressão das doenças em mulheres. Essas alterações, elas explicam manifestações clínicas da doença de Alzheimer, como a perda da memória, a perda da dificuldade da linguagem, o comprometimento funcional, o declínio progressivo da independência também. Do ponto de vista epidemiológico, estima-se que atualmente mais de 50 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência no mundo. E as projeções indicam que esse número vai ultrapassar mais de 150 milhões até o ano de 2050. Quando fazemos o recorte do sexo, nós observamos que as mulheres representam aproximadamente 2/3 dos casos de Alzheimer. Além da maior longevidade feminina, outros aspectos e fatores podem contribuir para esse cenário, como as alterações hormonais associadas à menopausa, a diferença metabólica e genética, além dos fatores psicossociais relacionados à reserva cognitiva. Outro dado importante é que, aos 85 anos aproximadamente, uma em cada três mulheres pode ser diagnosticada com algum tipo de demência, e esses dados reforçam a necessidade de compreender o Alzheimer sob a perspectiva da saúde da mulher, buscando então identificar esses fatores específicos que possam auxiliar tanto na prevenção como também nas estratégias terapêuticas mais individualizadas.
Diante desse contexto, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar fatores de riscos e aspectos fisiopatológicos associados à doença de Alzheimer no sexo feminino. De forma mais específica, nós buscamos analisar 4 grandes grupos de fatores. Primeiramente, os fatores hormonais, onde avaliamos a janela de exposição ao estrogênio e o impacto da menopausa. Também investigamos fatores genéticos, na qual vimos a vulnerabilidades ligadas ao cromossomo X e polimorfismos associados então à sinalização estrogênica. Além disso, analisamos fatores metabólicos, na qual investigamos o impacto cardiovascular, a hipertensão, o diabetes, que vem sendo associado ao aumento de risco do declínio cognitivo em mulheres. Por fim, investigamos fatores psicossocial, analisar ali o efeito da escolaridade e o sofrimento psiquiátrico na reserva cognitiva. A partir desses objetivos, nós buscamos compreender de forma mais ampla como diferentes fatores interagem na maior vulnerabilidade feminina e na doença de Alzheimer. Para responder à nossa pergunta de pesquisa sobre os fatores de risco e os mecanismos fisiopatológicos da doença de Alzheimer no sexo feminino, realizamos uma revisão integrativa de caráter qualitativo e descritivo, e a pesquisa foi norteada pela estratégia PICO. Definimos como população as mulheres adultas e idosas, como interesse os fatores de risco e mecanismos fisiopatológicos, e o contexto, doença de Alzheimer e declínio cognitivo. Realizamos a busca em 5 bases de dados, que foram PubMed, Cielo, Lilacs, Scopus e ABVS. E foram utilizados os descritores relacionados à doença de Alzheimer, saúde da mulher, fatores de riscos e estrogênio. Foram incluídos estudos publicados durante o período de 2016 a 2026 nos idiomas em português, inglês e espanhol. Foram identificados 42 artigos e, de acordo com os critérios de exclusão, por estarem duplicados, serem revisões narrativas ou estiverem fora do escopo, que foram 32 excluídos. E na amostra final, 10 estudos foram incluídos para a análise. Os estudos observacionais incluídos foram avaliados pela escala Newcastle-Ottawa, que ela tem um predomínio de estudos com qualidade metodológica moderada a alta. Já as limitações mapeadas, nós tivemos uma heterogeneidade dos métodos e algumas variações no controle de fatores de confusão populacional. Os resultados encontrados foram organizados em categorias para facilitar a análise e a compreensão dos fatores associados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer em mulheres. Os estudos analisados demonstraram que o desenvolvimento da doença de Alzheimer no sexo feminino ocorre de forma multifatorial, envolvendo os fatores hormonais, metabólicos, cardiovasculares, psicossociais e genéticos. Em relação aos fatores biopsicossociais, os resultados vão indicar que a síndrome metabólica e a diabetes são gatilhos importantes na pós-menopausa. Vai ter uma associação consistente e significativa com o alto risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer em mulheres na pós-menopausa ao longo de 20 anos. Já no risco cardiovascular, foi observado que a hipertensão incidente na meia-idade aumenta drasticamente o declínio de memória em mulheres, em contraste com os homens, que eles normalmente vão ser mais afetados por conta do AVC na terceira idade. Além disso, a reserva cognitiva ela é impactada por fatores como a baixa escolaridade e o sofrimento emocional, como depressão, ansiedade, estresse, e que eles vão estar associados à vulnerabilidade para a demência. Por outro lado, foi visto que as intervenções no estilo de vida
como controle vascular, atividade física, tem uma eficácia protetora igual entre os sexos, não vai diferir entre homem nem mulher. Apesar de ter um maior risco de vulnerabilidade feminina após os 80 anos de idade. Além dos fatores metabólicos e psicossociais, os estudos também destacaram a importante influência dos fatores hormonais. O primeiro vai ser a paridade, que tem o maior número de filhos vivos, mostrou associações com maior incidência de demência na corte brasileira, segundo o estudo. E um dado relevante é que a oforectomia bilateral precoce, antes dos 46 anos de idade, vai elevar o risco de comprometimento cognitivo leve, aproximadamente 30 anos após o procedimento. Contudo, a terapia de reposição hormonal tardia não demonstrou efeitos protetores na memória verbal ou cognição global. Dando continuidade aos resultados, em relação aos fatores genéticos, os estudos analisados demonstraram que alterações relacionadas ao sistema estrogênico podem contribuir para uma maior vulnerabilidade feminina à doença de Alzheimer. Como foi avaliado no estudo de Magnago, os polimorfismos do receptor de estrogênio alfa em uma coorte brasileira identificou uma associação entre polimorfismo PIVU e maior risco de demência. Esses achados sugerem que alterações na sinalização do estrogênio podem comprometer mecanismos neuroprotetores importantes do cérebro, como a plasticidade sináptica, a regulação metabólica cerebral e a proteção contra processos inflamatórios e oxidativos. Dessa forma, os fatores genéticos relacionados ao sistema estrogênico podem ajudar a explicar a maior susceptibilidade feminina ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Na discussão, foi observado que a doença de Alzheimer no sexo feminino possui uma origem multifatorial, ou seja, envolve fatores genéticos, hormonais e biopsicossociais. Esses fatores não atuam de uma forma isolada, e sim de uma forma conjunta, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade feminina ao desenvolvimento da doença. Nos estudos que foram analisados, demonstraram que alterações hormonais relacionadas à menopausa, predisposição genética ligada ao sistema estrogênico e fatores metabólicos e psicossociais podem influenciar diretamente o declínio cognitivo em mulheres. Neste slide, organizamos os principais achados da literatura em uma linha do tempo, demonstrando como diferentes fatores ao longo da vida da mulher podem influenciar o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em relação aos fatores hormonais, os estudos mostraram que mulheres submetidas à oforectomia bilateral antes dos 46 anos apresentaram maior risco de desenvolver comprometimento cognitivo leve cerca de 30 anos após a cirurgia. Esses achados acabaram reforçando a hipótese de que os hormônios ovarianos, especialmente o estrogênio, possuem importante efeito neuroprotetor ao longo da vida reprodutiva da mulher. Além disso, observou-se que a hipertensão incidente na meia-idade esteve associada a um declínio mais rápido da memória em mulheres, e outro ponto que foi destacado foi a associação entre diabetes e síndrome metabólica, com maior risco metabólico cerebral e aumento da incidência de Alzheimer em mulheres na pós-menopausa. Como observamos, os fatores genéticos também apresentam uma grande relevância nos estudos analisados, pois no estudo de Magnago, foi identificado que o polimorfismo PIVU do receptor de estrogênio alfa esteve associado a maior chance de demência em mulheres. Esses achados sugerem que as alterações na sinalização estrogênica podem reduzir mecanismos neuroprotetores do cérebro feminino, favorecendo processos neurodegenerativos. Além disso, esses estudos demonstraram que diabetes, síndrome metabólica e hipertensão acabam aumentando significativamente o risco de comprometimento cognitivo, especialmente após a menopausa. Dessa forma, os achados reforçam a importância do controle de fatores metabólicos e cardiovasculares como uma estratégia preventiva viável para a redução do risco de declínio cognitivo. Outro aspecto relevante discutido nos estudos foram os fatores psicossociais e a reserva cognitiva, pois a baixa escolaridade foi associada a menor reserva cognitiva e maior risco de desenvolvimento de demência ao longo da vida. Além disso,
O sofrimento psiquiátrico, depressão e estresse também demonstraram associação com a aceleração de processos neurodegenerativos. Os estudos sugerem que a reserva cognitiva atua como um mecanismo de proteção contra danos neuropatológicos, que, nesse contexto, as intervenções relacionadas ao estilo de vida, estímulo cognitivo, educação e promoção da saúde mental podem contribuir como uma prevenção do declínio cognitivo, tanto em homens quanto em mulheres. Dessa forma, conclui-se que as particularidades da doença de Alzheimer em mulheres resultam da interação entre fatores hormonais, genéticos, metabólicos e sociais. Embora os fatores hormonais tenham um papel importante, eles não atuam isoladamente no desenvolvimento da doença. Os achados desta revisão reforçam a necessidade de estratégias preventivas, abordagens individualizadas e diagnóstico precoce, considerando as especificidades biológicas e psicossociais do sexo feminino. Além disso, o controle de fatores metabólicos, cardiovasculares e psicossociais podem representar importante estratégia preventiva para a redução do risco de demência em mulheres. Aqui estão as principais referências que usamos no trabalho. E, para finalizar, gostaríamos de destacar a série de reflexão de sim de colaboradores, que entender a doença de Alzheimer sob a ótica do sexo feminino não é apenas uma questão estatística, mas um passo essencial rumo à medicina personalizada e equitativa. Muito obrigada!